para você que está acompanhando a programação da TV Mar, eu sou Porlane Santos e a gente está iniciando mais um TV Mar News. E para você que precisa sair de casa, então eu digo que você pode baixar o aplicativo na TV Mar no teu celular e acompanhar toda a nossa programação da palma da tua mão. E vale lembrar que a gente também está passando ao vivo no portal Gazeta Web. Então acessa lá www.gazetaweb.com e você vai poder ficar muito bem antenado sobre tudo o que acontece aqui no nosso programa e também informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E vale a gente lembrar que nós também estamos passando ao vivo no portal Gazeta Web, então acessa lá e a gente também está presente nas redes sociais. Então segue a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanha a gente através do nosso canal do YouTube. Lá você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas e programas especiais também. Olha só, vamos dar uma passadinha lá na Gazeta Digital para a gente ver o que é que está acontecendo, o que rendeu manchete para o dia de hoje e para esse final de semana também, acessando www.gazetadealagoas.com.br. Olha, especialistas alertam, sem lockdown, Alagoas sofre. Então, a gente prestar atenção nisso mais uma vez, gente. Se a gente não quer o lockdown, é fácil de resolver. Vamos fazer a nossa parte, vamos ficar em casa, então. Alagoas ultrapassou nesta sexta-feira a marca de 100 mortes por Covid, com registro de 108 óbitos. O número de infectados superou 2.000. A gente traz daqui a pouquinho a atualização, que o número não é mais esse. Vale lembrar que essa é a Gazeta do final de semana. Amor de mãe em tempo de pandemia. A gente tem uma matéria aqui especial de como é que ficou a situação durante esse Dia das Mães. Para tantas famílias foi um Dia das Mães atípico, um Dia das Mães triste para muita gente, né? Para quem não está mais com a sua mãe ao lado, mas quem tem ainda a mãezinha, mas está resguardando, lembra, essa é a maior prova de amor que a gente pode dar para as nossas mães, as nossas vós, manter esse distanciamento delas nesse período, né? Deputados põem em xeque contingenciamento de Renan Filho. Mesmo pressionado pela Assembleia Legislativa, Comércio e pela população, o governo do estado demorou um mês com a pandemia a todo vapor para cortar a própria carne. A gente tem aqui outras informações, é só você acessar www.gazetadealagoas.com.br. E a gente inicia amanhã de hoje, gente, fazendo na realidade um chamamento para você que está nos assistindo e que pode doar sangue. É que por conta dessa pandemia, né, e o avanço dela também aqui no nosso estado, muita gente tem deixado de doar sangue e as unidades de saúde já têm sentido isso. Vamos acompanhar na matéria de Mara Almeida. Gente, é o seguinte, o Banco de Sangue da Santa Casa está precisando de todos os tipos de sangue. Para conversar com a gente agora e para reforçar esse apelo aí a você de casa, nós estamos aqui com o doutor Ivan Freitas, ele que é diretor do Banco de Sangue aqui da Santa Casa. Muito bom dia, doutor Ivan. Seja muito bem-vindo aqui ao TV Mar News. Obrigada por nos conceder essa entrevista. Bom dia a todos vocês, muito obrigado. Todos os tipos de sangue, né, doutor? Todos os tipos de sangue, porque vocês podem observar aqui que está ao nosso redor, as cadeiras estão vazias. Hoje nós temos, até o momento, umas 10 horas da manhã, 4 pessoas doando sangue. Quando, em média, a gente tinha 40 a 50 doações. Porque, apesar do Covid, as outras doenças continuam a acontecer. As doenças tidas como normais continuam acontecendo. Cirurgias, acidentes, pacientes com câncer. Nós temos mais de 20 pacientes hoje em tratamento de câncer, linfomas e leucemias, incluindo várias crianças, que estão em tratamento, que não pode ser interrompido. E sem doação de sangue, sem plaquetas, não é possível continuar o tratamento. Nossos estoques estão no final, porque o povo está assustado. Todo mundo está assustado, todo mundo está em casa. Mas uma coisa, o serviço aqui, ele é fora da Santa Casa. Ele não está dentro do hospital. Eu acho importante informar isso, que isso é um núcleo separado da Santa Casa. Aqui é totalmente isolado, não tem contato com a Santa Casa. Toda a minha equipe não entra na Santa Casa. A gente fica restrito aqui justamente para evitar risco de contaminação. Tanto o risco praticamente não existe aqui. Aqui não existe doentes, não é da Santa Casa. E a necessidade é grande, porque tem muitos pacientes e o estoque realmente está no final. Doutor, o estoque ele está completamente crítico, mas tem algum tipo de sangue que está necessitando ainda mais? Todos. No momento, estamos precisando de todos os sangues.
Porque nossos estoques é dos mais comuns, como vocês dizem, o A positivo, o O positivo, até esses estão acabando. Porque já estamos há 40 dias nessa situação. E realmente a doação, vocês podem ver aqui ao redor, praticamente ninguém. Hoje já vieram 4 pessoas só. Quando o normal, para manter o hospital, para manter os outros pacientes que não são do Covid, 40 a 50 doações por dia. E estamos tendo 8, 9. Realmente está crítica a situação. É necessário o apoio da população. É um apelo que a gente faz. Porque não é só os pacientes do Covid. Temos crianças com câncer, temos jovens, temos apêndices, temos cirurgias, os acidentes continuam acontecendo, as maternidades continuam acontecendo. Então isso é necessário para dar o suporte para todos os outros pacientes e não do Covid. Mas infelizmente essa pandemia realmente cria um estresse. Está todo mundo estressado, está todo mundo preocupado, mas aqui eu garanto, não tem risco de contaminação. O serviço não é dentro da Santa Casa, é fora da Santa Casa. A minha equipe não entra no hospital, não tem contato nenhum com a Santa Casa, justamente para evitar qualquer tipo de risco a quem vem aqui fazer a doação. Pode vir tranquilo que esse risco não tem. E os pacientes estão precisando. Realmente a situação está muito crítica. E doutor, então vamos reforçar para o pessoal de casa, para quem esqueceu, talvez, as regrinhas, quem é que pode doar sangue? Toda e qualquer pessoa entre 18 e 65 anos que não tenha nenhuma doença mais grave e que no momento não apresente nenhum sintoma de resfriado, gripe, coriza, pode vir tranquilamente. Não tem risco nenhum e serão todos muito bem recebidos. Está tendo algum tipo de triagem para receber esses doadores devido a essa questão da pandemia? Todos eles passam por uma triagem, onde é feita análise clínica, verificação de temperatura, exames pré-doações, exames pós-doação. Então, há uma seleção que sempre é feita. Agora é um pouco mais rigorosa, por causa do Covid. Mas essa seleção sempre existiu e agora está um pouco mais rigorosa. E as pessoas não precisam ter medo, né? Tem muita gente que tem medo de uma agonia, mas tem tantas vidas aí precisando. Que tal você fazer uma doação agora? Eu só não posso, eu não estou incluída nesse pessoal aí que pode, porque eu já tive hepatite. Ah, realmente não pode. Eu tive hepatite depois dos meus 15 anos, então por esse motivo eu não posso doar, mas gostaria bastante de poder ajudar. Mas que vale, é a intenção. Exato. Tá certo? Eu agradeço essa oportunidade e reforço esse apelo. Muita gente precisando tomar sangue, que a gente não pode interromper o tratamento. Muitas crianças com leucemia, linfoma, câncer e todas as outras doenças que continuam acontecendo. Se puder nos ajudar e ajudar os pacientes, é maravilhoso. Se alguém é doador e chegou de viagem, o que é que vocês indicam que essa pessoa faça? A viagem, só quem veio de viagem internacional são 120 dias, porque em outros países. Agora, quem mora aqui já está no serviço. Se não tem sintomas, se não sentiu nada nos últimos 14 dias, não teve gripe, teve coriza, garganta inflamada, pode vir doar tranquilamente. E vamos falar agora do horário, né, que o pessoal pode vir aqui. De 7 até 17 horas. Começa às 7 da manhã e vai até às 5 da tarde. Estacionamento gratuito? Estacionamento gratuito, longe da Santa Casa. É bom frisar isso. Aqui não tem contato com a Santa Casa. Precisa estar alimentado. Pode comer normalmente, tomar o seu café da manhã, não tem problema nenhum. Se vier depois lá do almoço, pode almoçar, não tem problema nenhum. Muito bem. Então vamos reforçar mais uma vez aí o apelo para o pessoal de casa. É um apelo porque a gente que está nessa linha de frente, está muito complicada a situação. Muitos pacientes, tratamentos que não podem ser interrompidos. As emergências continuam acontecendo, o hospital está cheio de pacientes, não só de Covid. Pacientes normais que precisam desse apoio no momento. Se a população se dispuser a vir para cá, eu garanto que aqui não tem risco. Nós estamos fora da Santa Casa, toda a equipe daqui do serviço não tem contato com a Santa Casa. E é muito necessário, porque a situação realmente não está muito complicada e difícil. É um apelo que nós fazemos aqui, pelo doador de sangue, para pessoas que tenham um bom coração e queiram realmente ajudar. Risco, garanto a vocês, aqui não tem. Muito obrigada, tá, doutor Ivan? Eu que agradeço essa oportunidade. Bom dia. Tá É isso, então, Porlane, é isso, pessoal de casa, tá? Eu vou reforçar aqui esse apelo do doutor Ivan Freitas. O Banco de Sangue da Santa Casa, ele não fica, tá, dentro do hospital, não, gente. Ele fica aqui ao lado, fica vizinho ao laboratório da Santa Casa. É realmente um ambiente afastado que você pode vir fazer sua doação.
É importante, tá, que você tenha entre 18 e 60 anos, que você venha com o seu documento oficial com foto, pesar a partir de 55 quilos, não ingerir bebida alcoólica no dia anterior, dormir pelo menos 6 horas, tá, durante a noite. E lembrando sempre de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 ou 16, doutor? 17. Das 7 às 17 horas. Basta apenas você se dirigir aqui ao Banco de Sangue da Santa Casa. O estacionamento é gratuito. O que importa é fazer o bem. Estão aqui precisando do tipo de sangue do seu. Se você pode doar, por favor, vamos ajudar essas outras pessoas. Pois é, gente, vamos fazer então a nossa parte. A gente tanto se pergunta, né, o que é que a gente pode fazer num momento como esse? Além das doações, tem gente que não pode doar alimentos, não pode doar roupa, que também passa por necessidade nesse momento, mas que a bondade do coração pede para fazer alguma coisa. Então, se você pode doar sangue, faz a tua parte, com certeza todos vão agradecer, tá bom? A gente vai agora para uma entrevista via Skype, é isso? Vamos agora para a entrevista via Skype, conversar com Larissa. Oi, é isso mesmo, Larissa. Bom dia, Larissa. A Larissa e André, não é isso? Larissa Ribeiro e André Miranda. Vocês estão, nesse momento, em Portugal e eu queria que vocês pudessem passar, então, para a gente as atualizações daí do país em que vocês se encontram. Tá dando falha Antes da gente conversar, eu queria pedir para que vocês pudessem virar a câmera de vocês para a horizontal. Tem como fazer isso? Para a gente enxergar vocês melhor? Fica esteticamente melhor aqui para a gente também, pode ser? Larissa, você está me ouvindo? Vocês conseguem nos ouvir? Eu consigo sim, você está me ouvindo também? Nós não estamos ouvindo vocês. A gente está com um probleminha de áudio, então, aqui na comunicação. Não tá. A gente está com um probleminha de áudio. Daqui a pouquinho, então, a gente recupera a conexão aqui com a Larissa para a gente conversar um pouco sobre como é que está sendo essa experiência lá em Portugal, um país que tem dado aí um show, mostrando para a gente como agir diante da pandemia, tá bom? Enquanto isso, a gente vai conferir um vídeo da Thaisa, ela que vai mostrar para a gente, ela que relata para a gente, ela também é jornalista e relata para a gente o drama de ter ficado internada numa UTI por conta da Covid-19. E aí vem essa mensagem dela. Vamos conferir. Oi, Alexandre. Então, você pediu para falar um pouco sobre a minha história com a Covid-19, né? Foi um processo. Graças a Deus, estou em casa agora, mas foram dias bem complicados. Desde o início dos sintomas até a internação, enfim. Eu acho que começou no dia 19, mais ou menos. Manhã, a enfermeira de uma UPA, e ela teve que pedir licença, porque estava com alguns sintomas da síndrome gripal. Até então a gente achava que realmente era uma gripe. E eu fui com ela na UPA naquele dia. E 3 dias depois eu comecei a apresentar febre muito forte. Teve um dia que chegou a 39 graus e não baixava, né? Persistente, tosse seca, dores musculares, dor de cabeça, enjoo. E a coisa foi ficando estranha, porque eu só queria ficar deitada e eu não conseguia fazer as atividades normais. Eu me sentia muito cansada mesmo. Aí a gente resolveu voltar lá na UPA para fazer. Ela fez o sorológico, que eu estava na época, eu acho que 7, 8 dias, e eu fui tentar o PCR, né? Que é aquele nasofaringe, que eles coletam a secreção nasal e da garganta também. E depois daquele dia eu fui piorando, aí fui para o Hospital Arthur Ramos para fazer tomografia, enfim, verificar o que estava acontecendo, né? Foi uma recomendação dos familiares que são da saúde também. E lá eu descobri que estava entre 25% e 50% do meu pulmão comprometido.
Foi um susto. Não tinha mais vaga. No dia seguinte, consegui ir na Santa Casa de Misericórdia. Aí fiquei um dia mais ou menos na triagem e depois conseguiram um quarto para mim, porque tá cheio. E comecei o protocolo de 5 dias, mais ou menos, com muita medicação, muito exame e isolamento. Mas também não dava vontade de mexer no celular, ligar a TV, o que fosse. Porque eu me sentia muito cansada. Mas ainda bem que não precisei usar respirador. A família toda preocupada, né? Pelo que estava acontecendo. E foram momentos complicados, mas momentos importantes, pessoais. Só que eu tive a Covid de uma forma não tão grave. Eu não precisei de respirador, eu não precisei ser entubada, eu não precisei. Imagina quem passa por isso, porque eu sei que tinha muita gente lá na UTI. Inclusive funcionários, pessoas profissionais de saúde que estão adoecendo. Isso é motivo de preocupação constante, porque tem muita gente, muito familiar da área de saúde. Para mim isso é real, sempre foi. Mas eu entendo o medo das pessoas de enfrentarem isso, de acharem que é bobagem, que não existe. É muito difícil lidar com a vida, com a morte, dá muito medo. E no meio disso tudo, a verdade, né? Pode ser apavorante. Cada um tem um tempo para enfrentar a realidade, né? Mas ela é importante é importante esse processo de enfrentamento para se libertar de muita coisa. Inclusive de atitudes, de comportamentos que podem levar a pessoa a prejudicar a própria vida, a própria existência e a do outro. Eu só espero que se tenha tempo, que as pessoas tenham tempo, que consigam sobreviver a essa pandemia. Porque ela ainda tem alguns meses pela frente, segundo as projeções, né, dos especialistas. Ainda temos todo maio todinho, tem junho, tem julho. E se as pessoas não começarem a enfrentar essa realidade, perceberem que realmente essa doença, esse vírus tá aí, tá matando gente, o prognóstico não é muito positivo, não. É muito triste. Mas tenho fé. Tenho fé que as pessoas elas comecem a entender e a se proteger mais e proteger mais o outro. Pois é, gente, né? Fica aí então esse registro, né? Esse vídeo gravado por a Thaís, e ela que é jornalista e psicóloga também, e passou por esse momento. A gente divide então aí dividindo com a gente essa experiência, não com o intuito de amedrontar você que está assistindo, mas para que você possa respeitar esse momento que todos nós estamos passando e que a gente possa então ter um respeito mútuo, tá bom? Vamos agora sim, restabelecendo a nossa conexão aqui com a Larissa Ribeiro e com o André Miranda. Os dois jornalistas se encontram nesse momento em Portugal e vão conversar um pouco com a gente a respeito dessa experiência, como é que está sendo o enfrentamento dessa pandemia global aí de Portugal. Bom dia para vocês, tudo bom? Tudo bom, bom dia, Porlane. Consegue nos ouvir agora? Agora sim, agora está ótimo. Bom dia, Porlane, bom dia, Maceió, bom dia, meus pais que estão nos assistindo. Então, foram 2 meses de confinamento, de isolamento social, 2 meses difíceis aqui em Portugal. Só saímos para o necessário, caso do supermercado, e sempre tomando as medidas preventivas, o uso da máscara
e sempre com álcool em gel, higienizando as mãos. Desde o dia 2 de março, que foi confirmado o primeiro caso aqui em Portugal, o governo português, de imediato, adotou o isolamento social como uma medida prioritária. No dia 19 de março, ou seja, um espaço curto de tempo do primeiro vírus, do primeiro caso confirmado, no dia 19 de março já foi decretado estado de emergência. Então, sem dúvidas que essa medida que foi adotada pelo governo está resultando nos números. Infelizmente, são 1.135 vítimas pelo Covid-19 aqui em Portugal. Claro que lamentamos, mas se não fosse essa medida adotada pelo governo, com certeza esse número seria muito maior do que é hoje. São 1.135... Esse número que vocês têm é o número de infectados ou o número de óbitos? De óbitos. São 1.135 óbitos pelo Covid-19 e 27 mil, perto já de 28 mil infectados. Números atualizados. Pois é, comparando com o Brasil, é um número muito, muito inferior, inclusive até a porcentagem mesmo, né, que a gente tem é uma porcentagem bem diferente da que vocês trazem aí. Como é que foi a adesão desse isolamento social? Olha, somos estudantes aqui, sou estudante de mestrado, ela está esperando o resultado dela sair, que também é para mestrado, ou seja, a gente está longe dos nossos pais, longe das nossas famílias, só sou eu e ela, basicamente, aqui, então foi muito difícil, foi muito complicado, mas a gente teve que confiar no governo, confiar nos nossos pais que sempre estavam dando apoio, incentivando para a gente continuar, não desistir. E o principal é seguir as medidas que são estabelecidas, tanto pela OMS, tanto pelo governo português. Eu acho que se todos respeitarem isso, consegue passar. Lógico que não é fácil, quando tem um apoio presencial dos pais, da família, mas a gente está conseguindo superar. Larissa, pelo que você tem visto aí, como é que foi a adesão dos portugueses a esse isolamento social? Porque aqui no Brasil, nós também temos essa medida de isolamento social, mas a gente percebe que as pessoas estão tendo dificuldade de fazer esse isolamento. É claro que paralelo a isso, entram muitas outras questões, a questão econômica mesmo, né? A gente tem um nível aqui, uma disparidade financeira muito grande também das pessoas, e aí a gente percebe muita gente que vivia na informalidade, que precisa do dinheiro e aí atrasa a ajuda emergencial que o governo federal deveria dar, enfim. A gente vive na realidade, acho que vocês têm acompanhado daí, a gente vive na realidade um caos aqui no país em relação a isso. Mas aí em Portugal, como é que foi a adesão dos portugueses e o que é que vocês acharam primordial para que todos pudessem, de fato, aderir a esse movimento de isolamento social? Olá, bom dia, Porlane, bom dia a todos os alagoanos que estão nos acompanhando. Então, a maioria dos portugueses aderiram ao isolamento social, eles concordaram com o isolamento social porque viram que era a única saída para que a gente pudesse ter um número de casos menor do que os países vizinhos, como a Itália e a Espanha. Aqui, quando o número atingiu pouco mais de 100 casos confirmados, o governo português já aderiu ao isolamento social. A Espanha, por exemplo, só veio aderir quando já tinha mais de 6 mil casos confirmados. Então, os portugueses viram que essa era a única saída para que a gente não se tornasse, o Portugal não se tornasse uma Espanha e uma Itália, que infelizmente o número de casos são absurdos de óbitos. Mas em relação a essa questão econômica, claro que também aqui as empresas foram afetadas, mas o governo já deu uma ajuda também de custo para, por exemplo, as mães e os pais que têm filhos pequenos, eles podem ficar em casa e o governo está ajudando. Então, as pessoas aqui, elas têm essa consciência de que agora é o momento de ficar em isolamento. Porém, na semana passada, o pequeno comércio foi reaberto. Então, as lojas de até 200 metros já estão funcionando com as medidas de higienização adequadas. As bibliotecas também já estão funcionando. E a partir do dia 18, as lojas maiores vão estar reabertas. Então, aos poucos, os portugueses e as pessoas que estão de fora, os imigrantes, estão conseguindo ter uma vida normal. Aos poucos, a gente vai
saindo de casa para fazer exercícios, para ir a uma loja, mas é claro, respeitando o distanciamento social. Tá, ok. E o que vocês esperam daqui para diante? Qual é a expectativa de vocês agora para os próximos dias? Dias melhores, né? A gente sabe que existe um mundo antes da pandemia e um mundo pós-pandemia. Eu acho que a gente não vai viver mais a normalidade de fato. A gente vai ter que conviver com o vírus até que exista uma vacina. Então, aos poucos, a gente aqui já está saindo de casa, como eu falei. A cada 15 dias, o governo português emite um novo decreto. Semana passada, como eu disse, o pequeno comércio foi reaberto. No dia 18, as maiores lojas vão ser reabertas, as escolas, as universidades. Então, aos poucos, as pessoas estão entendendo o que é a pandemia e a importância do isolamento e, aos poucos, saírem de casa para fazerem suas atividades. Na verdade, Vocês estão... Sim, pode falar, André. Tá dividido em fases. O governo sempre está agindo com cautela e ao mesmo tempo com agilidade. Nesse momento que a Larissa citou agora, na reabertura do comércio no dia 4 de maio, para esse mês está dividido em 3 fases, 2 fases deste mês, que é no dia 4 de maio e no dia 18 de maio. Caso haja um pico do vírus, no dia 18 de maio não abre o comércio das maiores lojas, que são lojas de até 400 metros. E caso ocorra tudo bem, o próximo passo é abrir o desporto, que aqui fala, que é o esporte e a cultura no dia 1º de junho. Então o governo está sempre com cautela e ao mesmo tempo com agilidade. É claro que essas aberturas assim que a gente fala, de 15 em 15 dias, o governo ele observa como é que vai estar a progressão do vírus. Então, se a semana passada foi reaberto o pequeno comércio, se eles observarem que houve um aumento de casos, um aumento de óbitos, essas lojas maiores não vão ser reabertas. Então, vai voltar o isolamento social por completo. Então, é sempre observada essa reação do vírus, como é que vai estar com as pequenas atividades voltando ao normal. E vocês estão podendo acompanhar também como é que está a situação da França e da Espanha. Lá eles começam também a relaxar já as medidas de isolamento. Isso. Exato, estão começando a relaxar e novos casos estão surgindo. Esse é o medo que eu tenho aqui de Portugal, das pessoas relaxarem nesse momento de reabertura e surgir uma segunda onda. Isso vai ser horrível tanto para o social quanto para a economia do país, porque você está reabrindo o comércio, que já está fechado há 2 meses, e logo em seguida já vem uma segunda onda do vírus. Então, esse é o momento de ter responsabilidade, de ter consciência da importância da prevenção, do isolamento, mesmo os casos estando diminuindo. É importante continuar com as mesmas medidas que estavam sendo tomadas antes. Pois é, gente, olha, muito obrigada por dividir com a gente essa experiência aqui no TV Mar News durante essa manhã. Eu espero que vocês consigam, sim, parabéns por estarem já conseguindo ultrapassar essa fase aí nesse país, né? E a gente espera daqui a alguns dias poder falar com vocês também sobre coisas boas, tá bom? Um beijo bem grande para vocês, mais uma vez obrigada e tenham um excelente dia. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho porque a gente vai trazer muito mais informações para vocês.